completo 30 anos de comunicação. Eu comecei cedo. No início da adolescência eu já estava trabalhando. Mas mesmo com toda essa experiência, quando eu subo num palco e diante de uma plateia, especialmente, eu sempre fico emocionada. E eu estou emocionada. É por isso que eu escolhi esse tema, a coragem de comunicar. Porque as pessoas, quando se referem a mim, elas falam muito sobre a minha coragem de comunicar. E a minha trajetória, de fato, valida um pouco nessa impressão. Mas, talvez especialmente porque a coragem, ao contrário do que muita gente pensa, não é ausência de medo, mas é exatamente a gente ir adiante apesar do medo. Então eu acho que eu sou realmente uma pessoa muito corajosa, porque eu sou uma pessoa muito medrosa também. Eu tenho muitos medos. E ainda assim eu enfrento esses medos. Um deles é de subir ao palco e de comunicar. É ter essa coragem de encarar uma plateia e comunicar. E eu pensei muito sobre isso. Quando eu saí da TV e que eu passei a estar mais nos palcos e conversando com as pessoas e pensava, mas por que, minha gente? Por que eu sofro tanto? Se eu sei fazer isso, se eu fiz isso a minha vida praticamente inteira, 30 anos fazendo a mesma coisa, por que é que isso me amedronta? E eu pensei muito sobre isso, a resposta é um pouco o que eu vou contar aqui nessa palestra. Mas diante dessa angústia, eu tenho uma estratégia. Quando eu vou falar em público, ou quando eu vou dar um textão assim na TV, eu estou ao vivo, por exemplo, ao vivo tem uma adrenalina diferente, né? O coração bate mais forte, e aí a gente fica assim, às vezes com a respiração curta e ofegante, e isso compromete a comunicação. Para não comprometer minha comunicação, eu respiro pelo abdômen. Eu abro o abdômen, puxo o ar para baixo e respiro. Quando você abre o abdômen e puxa o ar por aqui, entra mais oxigênio. E, portanto, se tem mais oxigênio, você consegue falar por muito mais tempo, falar de uma maneira mais calma e consegue controlar um pouco mais a sua comunicação. Olha como muda. Então, eu respiro pelo abdômen para conseguir me comunicar melhor. E isso também quando você está na TV, se você tiver um plano fechado, o público não vê ali, né? Você respirando e o peito subindo e descendo. Então, você fica ali, plena, maravilhosa e falando tranquilamente. Mas o melhor dessa respiração, chamada respiração diafragmática, é justamente porque ela é uma respiração que acalma. Ela serve para qualquer momento de tensão. E teve esse dia que eu estava muito tensa. Nesse dia, eu estava no estúdio, apresentava sozinha o Jornal do Meio-Dia, estava ali diante das câmeras, 3 câmeras, uma grua, 2 no chão, aquela luz toda para mim, e meu coração, muito acelerado. E coração acelerado parece que ele fica maciço, né? A impressão é de que era uma pedra ali jogada no meio de um liquidificador em alta velocidade. Só que isso era aqui, dentro do meu peito. E tem uma coisa também. Além de eu estar tensa, eu estava muito indignada com a notícia que eu ia dar. E quando eu estou tensa, quando eu estou indignada, quando eu estou assim emocionada, eu transpiro. Eu transpiro muito. Minha mão fica molhada. Aliás, se eu tiver no ar-condicionado, ela fica molhada e gelada. É horrível, eu sei. Mas eu me sinto assim. E eu sinto, minha gente, o suor fazendo um caminhozinho assim, sabe? Por dentro da roupa. Descendo, escorrendo, ou aqui, marcando o bigodinho. Não é nada glamouroso que as pessoas acham na TV. Você vê a pessoa ali, bela e plena, e aquele suor ali por dentro, é porque a gente usa uma camisete e ela segura o suor, né? Mas eu estava assim, nesse estado de ânimo. Coração acelerado, as mãos transpirando, o suor ali bombando, porque eu sabia que se eu dissesse aquela notícia, se eu fosse comentar, ia ter repercussão. Eu sabia que se eu fosse falar naquele assunto, eu sei que com certeza eu ia mexer num vespeiro. Mas, antes mesmo de eu continuar essa história, eu quero fazer essa pergunta. Quantas vezes vocês aqui estiveram diante de situações que vocês sabiam que tinham que dizer, mas preferiram falar nada? Você sabia o que dizer, tinha as palavras para dizer, tinha a oratória, mas sabia o custo de falar e escolheu o silêncio, para não causar um desconforto, um mal-estar. O silêncio também comunica. Ou ao contrário, quantas vezes vocês já estiveram diante de uma situação com alguém que você gosta, que sabia, poxa, mas se eu falar isso, vai ter desconforto, pode gerar uma briga, e mesmo assim você decidiu, mas eu preciso falar.
A coragem de comunicar, né, ou a comunicação corajosa, é quando a gente escolhe falar, mesmo sabendo das consequências. Quando a gente fala em comunicação, muitas vezes a gente pensa na oratória, né? E a oratória é muito importante. Como você fala, o ritmo, o tom da sua voz, os gestos, a mensagem que você quer comunicar, que ela chegue com clareza, começo, meio e fim, os argumentos, emocionar as pessoas. Uma boa oratória é meio caminho andado para uma boa comunicação. Mas para mim, a parte mais difícil de comunicar não é falar. A parte mais difícil para mim de comunicar é aguentar o que vem depois que você fala. Porque muitas vezes, né, a gente, sabendo que vai gerar um desconforto, escolhe falar. Isso é coragem comunicativa. Isso é sustentar quem você é e sustentar o que você acredita. Bom, e naquele dia eu precisava realmente de muita coragem comunicativa. Eu tinha pouco mais de 1 ano e meio na emissora, já tinha uma trajetória de posicionamento sobre temas relevantes ao vivo na TV, mas ali naquela emissora isso não era padrão e eu sofria muita resistência cada vez que eu fazia um dos meus comentários, um dos meus editoriais. Era sempre uma chamada ali na diretoria, uma conversa aqui, né? Uma sugestão ali, mas nesse dia foi diferente. Nesse dia, meus colegas e minhas colegas que me provocaram, minha equipe veio em peso falar comigo e me perguntou, você não vai deixar passar isso não, né? A notícia era a contratação de um atleta por um time de futebol aqui da Bahia. Um ídolo para muitos. E também um feminicida. Um homem condenado por mandar matar uma mulher com quem ele se relacionou, tinha acabado de dar à luz a um filho dele. Então, quando minha equipe me provoca, né, era o 6º dia do ano de 2020, quando a minha equipe me faz essa pergunta, você não vai deixar isso passar, né? Eu entendi que estava todo mundo indignado. Eu entendi que meus colegas e minhas colegas queriam que alguém falasse sobre o absurdo, que falasse sobre essa normalização da violência, que nomeasse, né, a insensibilidade com cada mulher, com cada criança, com cada adulto que já conviveu com isso dentro de casa. Então, o comentário que eu faria naquele dia reunia as vozes de muita gente. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que se falasse sobre isso ia mexer no vespeiro. A gente vive no país do futebol, um país machista, um país que aceita, que tolera, que normaliza, que faz piada, com 4 mulheres mortas por dia, apenas por serem mulheres. E quando a gente tolera algo como isso, né? Quando a gente aplaude um ídolo numa posição depois de fazer algo que a gente considera intolerável, qual é a mensagem que a gente passa, né, para a sociedade? A gente não deveria tolerar. Se a gente tolera na posição de ídolo alguém que faz algo que a gente condena, qual é a mensagem que passamos? Isso era o que eu queria transmitir ali no meu comentário. Mas eu sabia que ia ter resistência. Imagina. Eu sabia que iriam atacar a mensageira pela mensagem. Eu sabia que o corpo que ia sentir a fúria da reação seria o meu. As vozes de muita gente, o corpo sentindo a reação, certamente seria o meu. Mas ainda assim, epa, chegou antes. Ainda assim, naquele dia, com o coração acelerado, com minhas mãos pingando de suor, eu respirei fundo, abri meu abdômen, puxei o ar para baixo e disse com toda a calma, com a calma que nós mulheres especialmente precisamos ter para a gente não ser descredibilizada, né, por nossas emoções. Eu disse com toda a calma que não deveríamos tolerar feminicidas como ídolo. E eu falei, dei meu texto, segui meu jornal. Quando eu saí, e eu vi a repercussão, eu sabia que ia ter reação, estava tensa por isso.
Mas eu nunca imaginei o tamanho daquela reação. Alguém já tinha pego minha fala, o vídeo já estava no Twitter, já tinha milhares de visualizações, já tinha compartilhamento, gente que eu nem conhecia me dando parabéns, gente que eu conhecia porque era famosa, dizendo, você falou por mim, uma loucura aquilo ali. E eu nem acho que eu falei nada assim de extraordinário naquele dia. Só que eu talvez tenha conseguido traduzir o que muita gente estava sentindo, mas não tinha conseguido falar. E eu fiz isso ao vivo, em pleno Jornal do Meio-Dia. E isso, minha gente, movimenta muita coisa. Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram por uma viralização de vídeo. Esse dia que eu fiz esse comentário, que alguém postou no Twitter, eu mesma peguei meu vídeo, coloquei na minha rede social e ele viralizou. E quando um vídeo viraliza, minha gente, é uma coisa de doido. Primeiro que você abre a rede social, ela fazendo assim. Você abre a rede social, e aí aqueles numerinhos crescendo, né? Os likes, os compartilhamentos, o número de seguidores, aquilo vai dando uma excitação, que é uma maravilha. Aí tem as pessoas que te elogiam, que te aplaudem, que te parabenizam. Poxa, você falou por mim aí, o ego massageado, né? Aquela coisa, aquela sensação de, estou fazendo a coisa certa. E aí você fica ali, né, se achando. Só que a viralização não vem só com aplauso, né? Aliás, quanto mais aplausos, mais haters. Essas pessoas que te odeiam de graça. E além, né, disso, você faz um posicionamento, posta na rede social, tem naturalmente as discordâncias, tem os questionamentos. A depender do que você disse, pode ter um processo judicial, um protesto na sua porta, ameaças. Eu passei por isso e pouco mais aí ao longo da minha carreira. Mas só se você ficar só na rede social, quando você abre ali o espaço de comentário, é uma loteria, né? Aí tem aquele elogio que afaga seu ego, tem a pessoa que te xinga assim, te agride gratuitamente, lança ali pra você uma coisa feia assim, porque não gostou do que você disse, não gosta de você, ou porque tá de mal com a vida. E tem aqueles conselhos, que você não sabe se é conselho ou se é ameaça. Tem a ameaça direta que você não sabe se é real ou se é da boca para fora, ou se você tem que se precaver e tomar alguma atitude. É essa loucura de sentimento. E aí você vai sentindo tudo aquilo, né? Você sente o aplauso, você sente a agressão, você sente a ameaça, você sente o medo e tudo ao mesmo tempo. Eu senti no meu corpo os efeitos de me posicionar. Comunicar com coragem, minha gente, é isso também. É suportar o desconforto. O desconforto da reação real ou da possibilidade, né, da reação que pode acontecer. Comunicar sempre vai exigir alguma dose de coragem. Porque quando a gente comunica, é quando a gente se expõe para o outro, para outra, para as outras pessoas. É quando a gente se coloca em relação. E vocês sabiam que o maior medo, dos maiores medos que as pessoas têm é o medo de falar em público? Mais de 7 em cada 10 pessoas têm medo de falar em público. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que medo da morte. Quer dizer, tem gente que prefere morrer do que falar em público. E falar em público não quer dizer necessariamente aqui diante de uma grande plateia. Falar em público, muitas vezes, é falar numa reunião de trabalho, ali diante de vários colegas. Às vezes é falar numa reunião familiar, e tem gente que ainda assim se intimida. É falar, às vezes, diante de uma pessoa que você respeita. Isso gera uma ansiedade, porque ali tem sempre uma incerteza. Por melhor que você conheça a pessoa, tem uma reação que você não controla. Tem uma reação que sempre, em algum grau, vai ser imprevisível. De novo, por mais que você conheça a pessoa. Quanto mais você conhece, às vezes você se surpreende, né, com a pessoa. Mas, vamos lá. Por quê? Porque a oratória, como eu disse, é uma técnica, você pode aprender. Mas a reação você não controla. Na comunicação tem você, quem você é, tem o outro, quem o outro é, tem você como você está naquele momento, o outro como está naquele momento, tem a mensagem que você vai mandar, tem como você vai emitir essa mensagem, tem o contexto geral, ou seja, são muitas variáveis que podem impactar esta comunicação. O resultado dessa comunicação, que muitas vezes não é aquele que você espera. Você pode passar semanas se preparando para um discurso, escolher cada palavra, ensaiar cada gesto, cada tom, cada pausa.
E na hora que você chega diante da plateia e fala, a reação é sempre diferente do que você imaginou. Pode ser melhor, mas pode ser pior. E às vezes é assim, ó, silenciosa. E você não sabe o que esse silêncio significa. Eu já dei textos que eu achei fracos, mas que viralizaram. Já dei textos que eu achei poderosos, que passaram batidos. A oratória, o conteúdo eu dominava, mas a reação eu não dominava. E nenhum manual, minha gente, prepara para o que acontece depois que um vídeo seu viraliza. Nenhum manual te prepara para a reação do outro. A comunicação corajosa é, então, um posicionamento. Implica em riscos, desconforto, às vezes conflito. Então, para quê, né, minha gente? Para que comunicar se vai ter risco, se vai ter desconforto, se vai ter conflito? A não ser que você seja um semeador do caos, né? Mas não sendo assim, por que a gente comunica? Por que a gente comunica mesmo sabendo que vai gerar conflito, desconforto? Porque é assim que a gente muda a realidade. O time aqui da Bahia voltou atrás e não contratou o feminicida. E aquele vídeo provocou discussões em todo o país. E essas discussões provocaram uma mudança de paradigma. Provocou uma mudança no nosso pacto social mesmo. Nós concordamos que não devemos aceitar agressores na posição de ídolos. Que ídolos são exemplos e que respeitar as mulheres precisa ser parte do exemplo. Então é na coragem de se posicionar que a gente muda as coisas. Não só no mundo, mas na nossa vida pessoal também. Sustentar a própria voz, quando você conhece o preço, é o que separa quem fala de quem transforma. E sustentar a voz não significa ser intransigente. Se você comunica com coragem, se equivoca, ter coragem comunicativa é também voltar atrás. Sustentar a sua voz é se responsabilizar pelo que você disse. Se for o caso, pedir desculpa. Reparar o dano que você causou. Mas então, o que é que sustenta uma comunicação corajosa? Se gera conflito, se gera desconforto, mas muda a realidade. O que fazer para a gente conseguir sustentar uma comunicação corajosa? É bom também dizer que comunicação corajosa ela não é impulsiva, ela não é inconsequente. Ela pode ser feita sem planejamento. Já dei muitos textos de improviso na TV. Mas para você realmente comunicar com coragem, com consciência, você tem que ter duas coisas muito claras dentro de você. Primeiro, quem você é. O que te formou, né? O que você tolera, do que você não abre mão, quais são os seus limites. Segunda coisa é saber do que você acredita, quais são as suas verdades, os seus valores. Quando você tem isso claro dentro de você, você consegue sustentar melhor a sua voz. A comunicação corajosa é a coerência entre o que você é e o que você diz. Naquele dia de 2020, o que me sustentou e o que me sustenta, quando eu vou dar um textão, não é a minha oratória. O que me sustenta é saber quem eu sou e o que eu defendo. Naquele estúdio, com o coração disparado, com a mão gelada e fria, eu não fugi do que precisava ser dito. Isso já foi suficiente para que muita gente se reconhecesse e para que algo se movesse. Comunicar com coragem é ficar de pé depois do que você disse. É ficar ali. É lidar com a reação, é suportar a consequência, é permanecer mesmo quando não é confortável. Porque vale a pena. Porque tem coisas que precisam mudar. Tem coisas que a gente não pode naturalizar. Então, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para todos e todas vocês que estão aqui. O que é que vocês sabem? Vocês precisam resolver. Que para vocês precisam comunicar, que vocês precisam falar, mas ainda não tiveram coragem de dizer. O que está aí? Porque vocês sabem o que isso tem inibido vocês de comunicarem. Pois, minha gente, abre o abdômen, puxa o ar para baixo e fala. Obrigada.